que está em votação lá no Pleno, né? Do orçamento, chamado orçamento secreto. Já formou maioria contra ou a favor? Ainda não formou maioria, mas está próximo, viu, Amadeu? 4 ministros do Supremo Tribunal Federal já se manifestaram no plenário virtual. Até agora, eles seguiram o voto da ministra relatora Rosa Weber contra o orçamento secreto. Depois dela, seguiram ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia. Esses já eram esperados. Ainda tem os outros ministros, desses que ainda faltam, né? O próprio presidente Luiz Fux, ele deveria votar também contra, mas depois daquele encontro ontem com o presidente da Câmara, Arthur Lira, pode ser que ele mude de posicionamento. Eles estão tentando negociar, né? Aquele encontro de ontem foi para tentar negociar de que eles liberem a execução do orçamento secreto, que são das emendas de relator, mas em troca, a Câmara deverá dar mais transparência a isso. É o que a gente quer, né? Saber de que fato, para onde esse dinheiro está indo. Falei aqui que o Supremo não ia se meter na questão da PEC dos precatórios, até porque está em tramitação, mas que ia exigir a transparência no caso do orçamento secreto, é o que está acontecendo. Sobre a PEC, a ministra disse, não, o Supremo não tem nada a ver com isso. Sigam vocês aí na Câmara votando, no Congresso, aliás, porque depois da votação na Câmara tem o Senado. Hoje, o Arthur Lira, presidente, marcou para votar o segundo turno. A questão é, a votação está confirmada, já que não há mais empecilho do Supremo. Houve mudança de última hora? Como é que está o clima? A PEC será confirmada em segunda instância ou pode haver reversão, Raniele? Está tendo a votação agora, nesse momento, dos destaques do primeiro turno ainda, do texto base da PEC dos precatórios, aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Depois desses destaques, que a gente vê se realmente vai ter um apoiamento necessário dos 308, no mínimo, parlamentares, aí é que eles vão para a votação de segundo turno. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele abriu esse painel aqui de frequência da Câmara dos Deputados ainda por volta das 10 horas da manhã, para que atingisse um quórum suficiente. Nesse momento, há mais de 480 parlamentares na casa. Portanto, a expectativa do governo é que seja aprovado em segundo turno com 420 votos. O Palácio do Planalto está bem otimista, dizendo que vai passar sim, mas alguns líderes estão com um certo receio, porque parlamentares até aliados do governo, eles estão meio resistentes. Só lembrando que antes da votação da PEC, houve a votação de outro projeto de lei que estava no acordo para a votação da PEC, que é o que permite que os precatórios sejam utilizados para o pagamento dos professores, ainda referente ao Fundef. Mesmo assim, Amadeu, 2 partidos da oposição que votaram a favor da PEC no primeiro turno, PDT e PSB, vão votar contra. Inclusive, eu falei com o Carlos Lupe, agora há pouco, presidente do PDT, e ele disse que após a reunião da Executiva Nacional, agora no início da tarde em Brasília, dos 15 parlamentares do PDT que votaram a favor no primeiro turno, 12 vão votar contra. A oposição não tem força para barrar. A oposição tem 120 deputados, 130 no máximo. Então, como o Arthur Lira é profissional nisso, ele sabe trabalhar os projetos e as maiorias, eu acredito que vai passar essa PEC hoje em segundo turno. E o PDT, o PSB, eles estão mais marcando uma posição para a eleição do ano que vem do que mesmo com esperança de reverter. Agora, nós tivemos aí posicionamentos de piauienses em torno da PEC, Ciro e Rejane. Explica para nós. Pois é, eu já havia falado mais cedo com a deputada Rejane Dias, do Partido dos Trabalhadores. Ela disse que foi vítima de fake news, viu? Porque estavam distorcendo o voto dela. Como eu já havia adiantado, desde a semana passada, o PT orientou a votar não contra a PEC dos precatórios, que abre esse espaço no orçamento extra-teto de 91,6 bilhões de reais, mas que não é só para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 até dezembro do próximo ano, mas também para outras dívidas do governo e também emendas parlamentares.
Então, a deputada disse que votou não pela forma de como o governo encontrou aí de fazer o pagamento desse Auxílio Brasil. Mas não, ela é a favor do auxílio. Mas o ministro Ciro, antes de mostrar a fala dela, Amadeu, para a gente contextualizar, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ele se posicionou nas redes sociais e disse que votar contra, a gente tem aí o post, inclusive, votar contra a PEC 23, que é a PEC dos precatórios, é justamente votar a favor de narrativas. Abre aspas, não temos uma disputa entre duas narrativas na PEC 23. Temos a disputa entre conquistas reais e narrativas. Auxílio de R$400 é ganho real. Rejeitar é aprovar uma narrativa. E a deputada Regiane Dias questionou e fez aí, trouxe mais um elemento para esse embate. Vamos ver. Claro que é fake news. Tudo que vier para ajudar as pessoas, sobretudo os mais pobres, a bancada do Partido dos Trabalhadores não é contra, a deputada Regiane não é contra. São 20 milhões de brasileiros que estão realmente passando fome. O problema é a forma. Quer dizer, é uma PEC, a PEC do calote, prejudicando os servidores públicos que já têm um direito líquido e certo a receber. E outra coisa, nós não defendemos só os 400, nós defendemos os 600. Se, no caso, o governo tivesse enviado a medida provisória, que é o certo, ampliando os valores do Bolsa Família, ninguém votaria aqui contra. Tá, então, o embate entre os dois que ocorreu no primeiro turno e agora se repetindo no segundo turno. A Raniele ainda volta dentro do jogo do poder. Um abraço por Amadeu, enquanto. Pois não, Raniele? Só fazendo uma prévia do que vem por aí, falei agora há pouco com o deputado Fábio Abreu do PL, e ele disse que a chegada de Bolsonaro no PL, que só está 99%, ainda falta 1%, que é muito, podemos dizer assim, vai trazer inúmeros, foi a expressão que ele usou, inúmeros problemas e algumas soluções. Daqui a pouco eu mostro. Tchau, tá tchau. Bem. Olha, deixa eu falar para vocês, já começou o Natal antecipado Noroeste, hein? Um mês inteirinho para você aproveitar o melhor da moda, antecipar os presentes de Natal para toda a família e ainda começar a pagar só em janeiro de 2020.